Amados irmãos e amadas irmãs, e aqui também evidenciando todos aqueles, todas aquelas que nos acompanham também pelo canal no YouTube, Fé e Cidadania. A igreja celebra neste final de semana o 28º domingo do tempo comum e nos apresenta essa terceira parábola extraída do capítulo 22, versículos de 1 a 14 do Evangelho de Mateus. É uma série de 3 parábolas que manifestam na sua natureza a recusa de Israel a Jesus, a recusa de Israel ao projeto de Deus anunciado por Jesus, a recusa de Israel ao reino de Deus. São 2 parábolas que o Evangelho de Mateus apresenta unidas. E estas parábolas trazem a matéria do banquete do reino de Deus. É interessante poder mergulhar no significado que os semitas, que o povo de Deus dava ao banquete. O banquete é lugar de encontro para os semitas. O banquete é lugar de comunhão para os semitas. O banquete é esse lugar do estreitamento dos laços familiares. Algo que a nossa cultura contemporânea cada vez mais tem desvalorizado. A gente pode fazer um adendo quando a gente chega em nossas residências depois de 4 horas de trabalho ou ao final do dia. Geralmente quando vamos fazer a refeição, notadamente nos deparamos com essa cena. Às vezes é o esposo que faz o prato e se coloca diante da TV, ou então são os filhos. Fazem os seus pratos e se colocam diante da TV, ou então vão ver outra coisa. Enquanto fazem a refeição, vão acompanhando outra coisa pelo próprio celular. Percebam, os semitas valorizavam o banquete como lugar de encontro, lugar de comunhão, lugar de estreitamento dos laços familiares. Mas eles ainda iam mais além. Isso nos chama a atenção. O banquete confirmava também o status das pessoas. Confirmava também o lugar da família na escala social. Por isso, geralmente quando se organizava um banquete, a preocupação em chamar famílias relevantes, famílias importantes, e não pessoas que não gozavam de uma certa importância na sociedade. Mas tudo isso para dizer, nessa união dessas 2 parábolas, que nós vamos discorrer agora, está a matéria do banquete. Na primeira parábola, nos é apresentado o convite do rei. O rei faz o convite. E esse convite não é aceito. Há a recusa do convite. O rei organiza a festa de casamento do seu filho e envia os seus emissários para chamar os convidados. E eles se recusam a participar. E há até um momento dessa primeira parábola em que os convidados, ou aqueles que haviam sido chamados para participar do banquete, da festa de casamento do filho do rei, usam até de violência, tiram a vida dos emissários. Esses convidados que se recusaram a participar da festa do banquete é símbolo das autoridades religiosas no tempo de Jesus. Jesus faz uma crítica. Jesus faz uma crítica aos sacerdotes, aos escribas, aos doutores da lei. Ele faz uma crítica àqueles que gozavam desse status religioso e não foram capazes de acolher a Jesus e aos seus ensinamentos. Não foram capazes de acolher o reino de Deus anunciado por Jesus. Só que o rei, nessa primeira parábola, não desiste. O que faz o rei? Vocês não vieram,
ele envia emissários para que chame todas aquelas pessoas que eles encontrarem nas encruzilhadas. E essas pessoas, ao contrário das autoridades religiosas, aceitaram o convite. Esses são símbolo daqueles que Jesus sentou à mesa para fazer comunhão: os cobradores de impostos, as prostitutas, os pecadores. Esses, diferentemente das autoridades religiosas no tempo de Jesus, disseram sim ao convite. Aceitaram o convite que lhe fora apresentado pelo rei. Foram então participar da festa do banquete do rei. A segunda parábola, porque o Evangelho de Mateus faz questão de unir as duas parábolas, nessa ordem de 3 parábolas que manifestam a recusa de Israel ao projeto de Deus, ao reino de Deus. Na segunda parábola, o convidado, uma daquelas pessoas que havia aceito o convite, se apresenta de forma inadequada. O seu traje não está de acordo com a festa. E o rei, então, visualiza, questiona. E aquele que está na festa aceitou o convite, e a gente pode até traduzir, fez a sua adesão ao reino de Deus, foi batizado, porém, ele não está com a veste apropriada. A veste aqui é símbolo da vestimenta dos ensinamentos de Jesus. Até se pode aceitar o convite. Quantos cristãos, fazendo aqui um adendo, quantas pessoas aceitaram o convite para ser cristão, mas não assumiram a vestimenta dos ensinamentos de Jesus. Não assumiram aquilo que os estudiosos vão chamar de compromisso real. Não assumiram a vestimenta da caridade, a vestimenta da solidariedade, a vestimenta do cuidado com a vida. Simplesmente tem uma vida dicotômica. Dentro da proposta do reino é uma coisa, dentro da igreja é uma coisa, mas fora da igreja é uma outra pessoa totalmente diferente. Há uma disparidade. Aquilo que se diz não corresponde com aquilo que se faz. Aparentemente é uma pessoa na igreja, mas fora da igreja é uma outra pessoa. Percebam, amados irmãos e amadas irmãs, quais as mensagens que nós poderíamos abstrair da liturgia da palavra deste final de semana, com ênfase no Evangelho? A primeira mensagem: o que realmente importa não é o convite que Deus faz ou deixou de fazer. O que realmente importa é a nossa adesão, a nossa aceitação ao convite. Se aceitamos ou não aceitamos o convite. Quando olhamos para a parábola, aqueles que rejeitaram o convite representa todos aqueles que colocam toda a sua energia e desprendem todo o seu esforço em cuidar dos seus negócios e não tem sequer um tempo para Deus. Representam aqueles que colocam toda a sua energia, e tem gente assim, os 5 minutos de fama. Coloca toda a sua vida em função disso. E não tem sequer um tempo, ou não dedicam sequer um tempo para Deus. De outro lado, aqueles que aceitaram o convite, como a parábola nos mostra, representa todos aqueles que, pelos seus limites, pelos seus pecados, não obstante tudo isso, se colocam diante de Deus com o coração disponível. Eles se reconhecem como pecadores.
eles se reconhecem como homens e mulheres que têm limites, mas se colocam diante de Deus com o coração disponível. Isso aconteceu com os cobradores de impostos, isso aconteceu com as prostitutas no tempo de Jesus, isso aconteceu com os pecadores. Eram capazes de reconhecer os seus limites, de reconhecer os seus pecados, mas os seus corações eram disponíveis para que Deus pudesse fazer a sua obra na vida deles. É a primeira mensagem do Evangelho. E essa primeira mensagem nos faz esse convite. Queremos fazer parte de qual desses grupos? Do grupo daqueles que renunciou ao convite ou do grupo daqueles que é capaz de reconhecer os seus limites, os seus pecados, porém se coloca diante de Deus com o coração disponível? Como quem diz: eu quero, Senhor, dizer sim e quero também assumir o compromisso real de fazer com que o seu reino aconteça na minha vida e através da minha vida, na vida dos outros. E a segunda mensagem que a liturgia da palavra nos apresenta: a vestimenta. Nós já falávamos anteriormente, compromisso real. Somos convidados pela liturgia deste final de semana a olhar para as nossas vidas. Se identificarmos que existe uma lacuna entre aquilo que escutamos, entre a nossa aparente prática na igreja e lá fora, percebemos que existe essa lacuna, é como se fôssemos outras pessoas. Se identificarmos que há isto, convite que a liturgia da palavra nos faz, que vistamos dos ensinamentos de Jesus, que sejamos homens e mulheres que agora assumem a vestimenta da caridade, a vestimenta da solidariedade, a vestimenta do cuidado pela vida, a vestimenta da misericórdia, a vestimenta do serviço. Em palavras simples, o meu discurso diz também as minhas atitudes. As minhas atitudes dizem também o meu discurso. Que a palavra de Deus possa penetrar em nossos corações, transformando-nos. E o Espírito Santo nos ajude a nos vestirmos com propriedade dos ensinamentos de Cristo, fazendo de cada um de nós homens e mulheres a serviço do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.